Então agora ficou fácil você entender esta síntese, esta ementa do caso, que será julgado este ano, tem essa previsão. Então vamos ler agora com tranquilidade. Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário e importação de medicamentos sem registro sanitário. Exame de proporcionalidade da pena. Presença de repercussão geral. A decisão recorrida declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal, cuja pena combinada é de 10 a 15 anos de reclusão, para aqueles que importam medicamentos sem registro da Anvisa. 273, parágrafo 1º B. Porque no caput está dizendo que falsificar o medicamento é crime com pena de 10 a 15. E no parágrafo 1º B diz que se a pessoa importar sem registro, fica sujeita à pena do caput, entendeu? Então aqui, ó, o tribunal de origem afirmou que viola o princípio da proporcionalidade, a combinação de pena elevada e idêntica para a conduta completamente diversa daquela praticada por quem falsifica, corrompe, adultera ou altera produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. 273 caput. Em razão disso, indicou que a conduta de importar sem registro da Anvisa deve ser sancionada com base no preceito secundário da Lei de Drogas, artigo 33, cuja pena é de 5 a 15. Constituem questões constitucionais relevantes definir. Aí aqui estão os pontos de grande importância para o nosso direito penal e constitucional. Se a combinação de pena e abstrato prevista para importação de medicamentos sem registro, tipificada no 273.1b.1 do Código Penal, viola os princípios da proporcionalidade e ofensividade. Então aqui o STF vai trabalhar questões de alta relevância sobre a causa final do direito penal e a ideia de bens jurídicos e sua proteção. A ideia de formação da sociedade, de valores protegidos e que têm importância para o ser humano e a manutenção da sociedade incólume da possibilidade de destruição, de fim da sociedade. Então, a ideia de direito penal em si, sobre bens jurídicos, de valores sociais, estará em jogo aqui nesse ponto 1. E no item 2, se é possível utilizar preceito secundário de outro tipo penal para fixação de pena pela importação de medicamentos sem registro. Aqui haverá como temática de maior importância a democracia, o aspecto democrático, o princípio da legalidade e a ideia de proporcionalidade também deve ser colocada em pauta aqui através da razão discursiva. Então, o STF deve se manifestar sobre a importância da proporcionalidade para a própria noção de ser humano como ser racional que se projetou no mundo fenomênico como superior aos outros seres em razão da sua capacidade de valorar as coisas. Tá ok, pessoal? Então, isso aqui vai ser de grande relevância. É importante que vocês acompanhem esse julgamento. Questão de concurso técnico administrativo. Conta-se que o rei grego Drácon, na antiguidade, exatamente por não dispor de nada ainda mais grave, mandava punir indistintamente todos os criminosos com a pena de morte. Daí, portanto, o adjetivo draconiano, a um direito penal assim severo. À vista disso, já com o repertório da modernidade penal, poderíamos criticar Drácon por não observar a ideia de, isso aqui é a resposta, proporcionalidade. Se todos recebem a pena de morte, não está sendo observada a proporcionalidade da conduta e da pena a ser aplicada. Uma informação curiosa sobre estas chamadas leis draconianas é com relação às ordenações do Reino de Portugal. Quando o Brasil ele foi descoberto e tivemos as capitanias hereditárias, antes da primeira Constituição de 1824,
o nosso Brasil, até então, não era governado pelo povo de acordo com a ideia democrática que temos hoje, mas pelas ordenações do Reino de Portugal, que tinha origem nos estados absolutistas europeus do continente. Então os reis eles governavam através do terror, do medo, porque o que importava era a saúde do reino, lá da corte. Fora do reino, o que tinha que ser colocado era ordem. Aquelas pessoas, os plebeus, deveriam observar o que o reino dizia que era o correto. Então, o medo e o terror era uma forma de controlar as pessoas nessa época. Então, as ordenações do reino de Portugal traziam direito penal do terror. Então, nós tivemos aqui no Brasil a aplicação das ordenações afoncinas, manuelinas e filipinas, até a edição da Constituição do Império. Observa a data da Constituição do Império, 1824. Então, no século XVIII, tivemos na França a Revolução Francesa e o Marquês de Bonessana, conhecido como Cesare de Beccaria, escreveu a obra dos Delitos e das Penas, criticando esse direito penal do terror, das ordenações do rei, dos estados absolutistas, que teve grande influência sobre a Constituição do Império, que aboliu essa parte grosseira do direito penal do terror, restando, logicamente, alguma coisa, mas houve uma virada de página aqui. Entrando em vigor em 1830, o Código Criminal do Império, sob os auspícios de toda essa modernização, essa mudança, que para a época era um grande avanço. Por isso que nós nos referimos às leis draconianas para fazer entender esse significado histórico desse direito penal do terror. Esse modo de penalizar severo, como aqui no enunciado dessa questão, pena de morte para todo mundo, sem se importar com a proporcionalidade de cada situação. Outra questão. Analista judiciário, dentre as ideias estruturantes ou princípios abaixo, todos especialmente importantes ao direito penal brasileiro, não têm expressa e literal disposição constitucional ou da proporcionalidade. Não esquece isso. Eu falei sobre inatismo, razão intuitiva, natureza humana. Então não há uma previsão expressa do princípio da proporcionalidade, porque já é algo inato ao modo de vivência do ser humano, ao modo de pensar do homem. E por essa razão que o princípio da proporcionalidade é entendido como uma ideia estruturante, porque tudo que o homem vai fazer na vida será estruturado, edificado, partindo de pressupostos, de princípios que o homem carrega consigo. Tá ok, pessoal? Então, as edificações humanas, as obras humanas, têm como causa eficiente o labor humano, e o homem, ao laborar, ao trabalhar as suas obras, está inserindo nos seus resultados a sua essência, aquilo que é de pressuposto. Então, na construção de um edifício, você tem a causa material, que é o cimento, o tijolo, você tem a causa formal, é o enxergar do homem, o ver o seu resultado, aquilo que ele vai colocar na forma de edifício, então ele vai pegar o tijolo, o cimento e vai dar forma de prédio. Você tem a causa eficiente, que é o labor do homem, e você tem a causa final, que é a necessidade de moradia. As pessoas vão morar nesses prédios. E nas causas eficiente final, onde ressalta aqui a razão humana, o pensamento humano, você terá sempre a proporcionalidade como pressuposto de tudo que o homem faz, causa eficiente, e do que ele pensa como necessidade final. A proporcionalidade é inata ao ser humano, à razão humana. E daí que se vem também
todo o cabedal científico e doutrinário sobre a ideia de justiça, sobre a ideia de proporção. Tá ok, pessoal? Então vamos ficar por aqui e seguiremos com mais princípios do direito penal. Até lá, um abraço.